Salve, salve! Eu sou Alexander Iesso, artista plástico e criador do método TDZ Tênis do Zero. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar com você se você já tentou aprender algo sozinho e acabou mais perdido do que antes. Então fique comigo até o final desse vídeo que vamos trocar muita ideia sobre esse assunto. Bem, se você respondeu sim, você não está sozinho. Esse é um dos erros mais comuns de quem começa no mundo do artesanato. Querer fazer tudo sozinho e sem orientação. Hoje eu vou te mostrar por que isso quase sempre dá errado e que eu teria feito diferente quando eu comecei e como evitar frustrações que só atrasam a sua evolução. Porque olha, tem gente que prefere errar com técnica falha do que investir no próprio conhecimento. E adivinha, o barato acaba saindo caro, não é mesmo? Igual o coiote do desenho animado, que tenta tudo sozinho e no fim explode tudo na cara dele. Engraçado na TV, mas doloroso aqui na nossa vida real. Confiar no jeitinho improvisado. É o famoso, eu vou dar um Google aqui no Pai Google, né? E ver uns vídeos, juntar umas ideias, uma aqui, outra ali, e vou tentar e vai dar certo. Só que isso gera um tênis consolado que descola rápido, costura torta e pontos frouxos ou apertado demais. E o acabamento que não satisfaz nem você que fez, quem dirá quem poderia comprar talvez essa arte, não é mesmo? Então, só para você ter uma ideia, no meu canal aqui no YouTube mesmo, só com colagem, eu tenho milhares de pessoas com dúvidas que não saber qual cola ou tipo de material precisa ou não ser lixado corretamente, né? Se pode ser costurado e aí tudo acaba ficando às vezes pior do que já estava. Eu já vi tênis com solado, com a midsole ali, que é de EVA, costurado. Esse tipo de solado não costura, entendeu? Ele só é colado e muitas vezes por não saber colar, acha que a costura vai reforçar, mas na verdade a costura é feita somente para segurar, porque não cola. Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você já passou por isso ou se já tentou até fazer isso, tá? Que de repente você pode ter uma dica que não é por aí o caminho, tá certo? Sem método você não aprende de verdade, você só tenta adivinhar e cada erro te custa caro, tempo, dinheiro e o pior, ânimo. O que poderia virar algo prazeroso acaba virando um pesadelo. Achar que economizar no aprendizado é vantagem. Essa é clássica. A pessoa prefere gastar R$ 300, um exemplo aqui, em material, errar tudo e depois largar o projeto, do que investir os mesmos 300 num curso e aprender certo e já recuperar o investimento por saber fazer do jeito certo, porque a demanda por coisas relacionadas a calçado é gigante. Eu posso citar algumas aqui: conserto, customização, o próprio Santo Graal, que eu sempre falo e explico e ensino, né, para os meus alunos na comunidade. O do zero é o Santo Graal. Por quê? É um trabalho que envolve arte, você está fazendo do zero, então tem a sua assinatura e por mais tempo que você fizer isso e ser conhecido, ele vai só ficando cada vez mais valorizado, entendeu? Então, minha primeira compra de cola, só para você ter uma ideia, eu comprei errado. Eu achei que estava economizando e o resultado, eu perdi aí na época acho que uns 2 pares e eu precisei refazer tudo. Economia de verdade é evitar retrabalho. Aprender certo na primeira vez, a experiência é diferente de conhecimento. Você quer que eu te explique? Vamos lá.
Conhecimento, se você pedir uma cola em alguma loja, né, que vende esses materiais para consertar, colar tênis e tal, e ler ali o que está escrito na lata da cola, você terá algum conhecimento sobre aquela cola, que de repente o próprio vendedor também irá te passar. Mas experiência é totalmente diferente. A experiência é quando você já fez algo. Então você não apenas acha que isso é uma informação certa, você sabe que a informação é certa. Isso é o que eu ensino aqui no TDZ, de fazer tênis artesanais. Eu não acho que isso funciona, eu sei que funciona. Eu farei 50 anos agora em agosto, por exemplo. Eu dediquei a metade da minha vida praticamente nisso e eu sinto que estou ainda começando a aquecer as turbinas, entendeu? Eu não pretendo parar. Por quê? É um universo, como eu costumo dizer, de possibilidades dentro somente deste mundo dos tênis. É muita coisa. Então é difícil você passar uma vida e falar que sabe tudo. Trabalhar sem padrão e sem evolução. Quem aprende sozinho não tem referência. Faz o que acha bonito, mas às vezes cola errado, monta errado, costura com linha que não é a ideal, e aí solta os pontos, acaba desmanchando. E eu vou dar um exemplo aqui, um aluno meu, né? Me mandou foto de um tênis tal, visualmente bonito. Mas a palmilha, no caso ali a entressola, estava colada torta, o solado mal costurado. A cliente não quis e sabe o que aconteceu? Ele ficou sem entender ainda o porquê. Só que quem tem padrão e referência evolui. Caso contrário, você gira em círculos. É o famoso fica correndo atrás do rabo, né? Achando que tá tudo bem, mas fica sem sair do lugar. Ó, porque a pior coisa, na minha opinião, é perder tempo. Se você me acompanha no Instagram, por exemplo, já se não acompanha, já segue lá, você deve ver os meus stories diários que eu faço de criação. Quando eu estou criando um exemplar novo, eu faço o desenho, os moldes, eu escolho os materiais que eu vou usar, que acho que vão ficar bons para aquele exemplar, e aí eu faço uma peça piloto. Essa peça piloto, eu sei que tudo o que deu certo e o que não deu certo. E aí eu faço as alterações devidas. Porque uma coisa é você imaginar, né? Tem uma frase que é muito usada por artistas, criadores, designers, que é no papel tudo pode. Mas quando você passa a fazer realmente a peça, trazer ela para o mundo real, aí você vai entender e ver as limitações que possivelmente vão aparecer ali. Muitas vezes eu faço exemplares aqui que dá certo de primeira, mas tem coisa que o desenho flui tão bem que aí quando você vai fazer a peça, não é tão bem assim. Você fala, putz, isso aqui parecia que estava legal, parecia que estava simples, mas na verdade não deu certo. Vou ter que alterar, vou ter que mudar. E é isso que acontece, entendeu? E tá tudo bem, porque você está criando. Quando a peça chegar no seu finalmente, muitas vezes quando a gente olha uma coisa pronta, fala, nossa, que ideia tal, mas não imaginamos quanto tempo levou para chegar naquilo, né? Naquele finalmente ali, muitas vezes. É, é que nem vou dar um adendo aqui, né? O que eu teria feito diferente de todos esses anos, né? Criando o TDZ. Se eu voltasse no tempo, se eu tivesse esse poder de voltar no tempo, eu teria buscado alguém, uma pessoa que me ensinasse desde o primeiro dia, se tivesse como. Eu até fiz, né? Mas eu nunca encontrei. Eu achei técnicas distintas como costurar. Eu aprendi muito com a minha avó, né? Que era costureira e me deu aí muita dica, né? E mostrou assim muitos caminhos que eu deveria seguir para chegar
até aqui aonde eu cheguei e aonde eu pretendo chegar com a costura. A costura também são vários caminhos que você pode seguir, é muita coisa, né? A gente fala que nem hoje eu tenho bordadeira, eu tenho máquina à mão, costura à mão, às vezes você quer fazer um detalhe diferente, e aí você tem que entender que técnica que é aquela, que costura, que de repente que máquina que foi feito aquilo, né? Então, se eu tivesse aí alguém para me passar conhecimento, eu teria economizado meses de tentativa, materiais jogados fora e dores que pareciam pessoais, mas eram só técnicas mal aplicadas e coisas que eu não sabia, entendeu? Então, ó, quando eu usei molde pela primeira vez, eu lembro, eu aceitei, né, eu acertei o encaixe perfeito quando eu usei a primeira vez que eu fiz molde certinho, com escala, na forma bonitinha e tal. Então ficou perfeito o tênis. Então aí eu percebi que o problema nunca foi a minha mão. Era só a falta de estrutura que eu não tinha. Teve muitas coisas que eu já falei aqui para vocês. Se você não viu, eu repito, que é... Tipo, tem ferramentas que eu não sabia o nome. Né? O extrator de prego, o meu extrator de prego era feito com uma chave de fenda improvisada, para você ter uma ideia. E muitas vezes, nem por eu não saber o nome, não tinha no mercado. Tem coisas que ainda não tem no mercado, eu importo, né? Inclusive, faço o convite para você conhecer a loja TDZ IESO, que é www.alexanderies.com.br. Vai estar também na descrição do vídeo, tá? E se você tem interesse em aprender mais, faça parte da lista de espera para a próxima turma TDZ. O link também estará aqui na descrição do vídeo, certo? Se você segue o canal, já dá um se inscrever aí e curte, compartilha para mais pessoas que você sabe e tem certeza que gostaria desse tipo de conteúdo, tá certo? Então, ó, você que chega cansado do trabalho, tenta aprender no tempo livre, merece um caminho mais leve, entendeu? Com apoio, com clareza, né? Se você já faz tanta coisa, já fez aí tanta coisa com as mãos, por que agora você vai confiar em vídeos soltos aí na internet? Se você pode ter um passo a passo claro. Quando a gente pega ali uma receitinha que você faz e no final dá certo, você só recebe os louros, os elogios e até a gratificação de ter feito algo que não teve dissabores aí no meio do caminho, do percurso. Não é bom? Então, por quê? Para que você vai, né, passar por isso? Ou você aí que já é criativo por natureza, muitas pessoas, que inclusive alunos meus que entram no TDZ, quando faz a primeira peça eu já falo, nossa, vai estourar. E realmente, porque eu com o olhar de mestre e criativo, eu já sei quando uma pessoa vai deslanchar. Você vê nos primeiros pontos, você vê no corte das peças, entendeu? Todo mundo tem a possibilidade de ser criativo e ser muito bem sucedido com a arte. Umas vão mais rápido e outras lentas, mas todas podem seguir nesse mundo, nesse caminho, entendeu? Você que é criativo por natureza, não precisa errar tudo para aprender. Você precisa dominar a base para poder criar aí com liberdade, entendeu? Muitas vezes você só precisa de direção. Você já é criativo. Você que já lida com ferramenta todo dia, no caso tem alunos meus que já trabalhava ali, mas eu nunca fiz nada manual tal, mas eu trabalho todo dia com ferramenta tal. Falei, você vai tirar de letra. Adivinha o que aconteceu? Sabe o que dá certo nisso? A pessoa já tem habilidade, entendeu? Sabe que sem o uso certo das ferramentas, tudo dá errado. A pessoa tem noção já. Se ela usar uma ferramenta, um alicate, mas deveria ser um martelo, é um risco que
que vai dar errado. As ferramentas, elas têm propriedades para determinadas funções, né? Por que improvisar num produto que pode virar sua renda, no caso? Aqui os tênis artesanais, não é mesmo? Então, ó, tem gente que prefere ser o coiote. Tenta, explode, se machuca, que é pior, eu já me machuquei, por isso eu não aconselho fazer determinadas ferramentas de improviso aí, não compensa, não vale o risco, e ainda insiste aí no plano errado, né? Você pode ser diferente, pode pegar a estrada certa, com clareza, com método e ter bons resultados. Não é sobre facilidade, é sobre direção. Aprender certo não é luxo, é inteligência artesanal. Ó, o erro de tentar sozinho é comum, mas você não precisa repetir ele. Se esse vídeo aqui te despertou algo, continue comigo. No próximo episódio, eu vou te mostrar como o tênis artesanal mudou a minha vida e como ele pode mudar a sua também. Fechou? Me acompanha, porque o seu talento merece um caminho certo desde o começo. Tamo junto e até a próxima.